sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Márcia Cristófoli e esse é o Fala Mercado, o nosso novo programa do Coletiva.tv. Antes de começar aqui o bate-papo, eu vou explicar como vai funcionar a partir de agora. Então, toda semana eu vou ter 2 convidados aqui comigo para conversarem sobre diversos assuntos do universo da comunicação. O mais legal é que vocês não vão precisar ficar me ouvindo o tempo todo, porque o protagonismo neste programa é do mercado. Então, a cada episódio, nós teremos 2 convidados, um entrevistado e um responsável por entrevistar, dependendo do assunto do dia. Para nossa estreia, eu tenho aqui comigo 2 grandes profissionais. Já agradeço desde agora o aceite do convite para essas nossas loucuras do Coletiva, mas por vocês aceitarem estar aqui conosco na nossa estreia. Eu vou falar um pouquinho deles rapidinho, então eu tenho aqui comigo o Juliano Tadeu, que é executivo de comunicação política na Critério. Ele vai ser o nosso entrevistado. O corresponsável por comandar a conversa, tenho aqui comigo também o Renato Martins, que é jornalista, professor e palestrante. Antes de passar a bola para essa dupla, eu vou contar melhor um pouquinho como eles são, mas vou colar, né, porque é muita coisa desses meninos. Então eu vou colar aqui para contar para vocês quem são eles e por que eles estão aqui conosco. O Juliano é jornalista e publicitário, formado pela PUC, tem 20 anos de atuação no mercado de comunicação. Foi secretário municipal de comunicação de Porto Alegre, atuou também com publicidade no Rio de Janeiro. Além da experiência em campanhas eleitorais, foi coordenador executivo da Copa do Mundo na capital gaúcha, né, 2014, supervisionando projetos como o Caminho do Gol e a FanFest, maravilhosa, né, que foi. E antes de chegar a Critério, ele foi diretor de comunicação digital do governo do estado. Então, foi iniciativa privada, foi público, foi prefeitura, foi governo, foi publicidade, foi jornalismo, maravilhoso. Já o Renato é formado também pela PUC, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela SPM. É criador e diretor da plataforma de notícias Rede Atitude Positiva. Nós acompanhamos desde a sua, né, da gestação, aliás. Ministrante de cursos e treinamentos pela RM Comunicação. Apresentador do programa Cruzando as Conversas na RDC TV. Agora começa o foi, né? Foi secretário de comunicação em Gramado. Não, porque não tem o que o Renato não tenha feito, né? Diretor de jornalismo da Band RS por 16 anos. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha por 12 anos. Apresentador e coordenador de jornalismo na Rádio FM Cultura. Repórter do Jornal do Comércio. Chefe de reportagem da RBS TV. Apresentador na TVE, na Rádio CBN, na Rádio Atlântida e na Rádio Eldorado de Santa Catarina. Tá bom pra ti assim, Juliana? Pesado o currículo, né? Pesado, ruim, né? Quando o cara tem mais foi do que é, né? Não, mas só um pouquinho. Quer que eu Mas só retome se é aqui? porque foi. Para? Faltou uma coisa no currículo do Juliano. Pois é, Ele pinta o cabelo. É verdade. Né? Como Com assim? toda essa experiência, ele tinha que ter um pouquinho de cabelo branco. Não, mas É eu verdade, vou, é eu verdade. vou Não. confessar. Tu pinta não, mesmo? Não pinto. Que os primeiros Mas estão chegando. eu fui A alvo barba. de uma Eu ia dizer que barbeiragem. a barba já tá dando alvo os de uma sinais. barbeiragem de um cabeleireiro recentemente que foi complicado. Então tu não tá muito errado, não. Tu não tá Não, mas muito tu é bem errado. mais novo que eu. Agora, então, vamos ao nosso assunto do dia, o assunto da nossa estreia, que é, inclusive, um tema que esses 2 manjam muito, né? Ambos já passearam bastante por ele, que é comunicação política. Estamos, ou estivemos, em ano de eleição, vai depender de quando esse programa for ao ar, e uma eleição bastante significativa, né? Assim, muito polarizada, enfim. Então, agora, meninos, a bola está toda com vocês. Eu juro que eu vou me segurar para não fazer interferências, porque os protagonistas agora no nosso Fala Mercado são vocês. Obrigado, Márcia. E torcer que seja depois da eleição para que a gente não sofra nenhum tipo de censura, né? Então tá bom. Obrigado, Eu Márcia. vou lembrar também disso na hora de programar a estreia dele, tá? Obrigada. Obrigado, Márcia, pela oportunidade de a gente estar aqui também. Grande Juliano. Obrigado, meu né? Grande amigo, grande colega do mercado, que a gente se conhece no mercado profissional e acaba, né, admirando. O Juliano estava falando antes do programa, eu já vou segredar isso e eu já vou começar com isso. Essa
quase que uma bênção, mas assim, a necessidade de um jornalista ter que passar por várias experiências profissionais, e uma delas é a comunicação pública, né? É a gestão política, é trabalhar com político, ou numa assessoria, ou numa campanha, que dá um certo treinamento, né? Dá uma certa casca dura pro jornalista, né, Juliano? O Renato também vivenciou os dois lados do É balcão, verdade. né? Então sabe bem, e as coberturas que as pessoas acompanham também trazem essa experiência. Mas a gente costuma dizer assim, a casca que se cria numa experiência de convivência política, seja numa campanha, num governo, assessorando alguém eventualmente, tu constrói um tipo de casca e um tipo de modelo mental que ajuda muito profissionalmente. Até a gente recentemente estava conversando e lá na Critério, enfim, a gente é uma empresa que tem crescido e tem, graças a Deus, e tem contratado e tem recebido muita gente de mercado. E é incrível, assim, muitas vezes, como quem passou ou advém, ou teve alguma passagem do meio político ou público, como consegue lidar melhor com situações críticas, por exemplo, do que quem tem uma experiência tão somente privada. Né? Não que não tenha que ter a experiência privada, que é riquíssima também, e não tem nenhuma divergência nisso. Mas são mundos diferentes, Mas né? são muito diferentes. Porque no político, tu é obrigado a compreender o ser humano, ou tu não sobrevive. Né? A gente diz assim, a gente costuma dizer lá, a gente gosta de política, né? Eu amo política, desde novinho eu digo assim, eu sou publicitário, mas nunca quis trabalhar em agência. Né? E sou jornalista e nunca quis estar em redação. Porque eu sempre olhei para a política como algo que me satisfazia. Né? Te Nunca seduzia. me seduzia, eu via aqueles programetes do horário eleitoral quando novinho para rir muitas vezes, né? Porque realmente Eu alguns faço isso alguns até são hoje. cômicos, né? Até hoje. Até hoje a gente hoje. tem alguns cômicos, mas adorava aquilo, me fascinava. Não por querer estar no poder, não por um desejo, e também não era movido assim, vou transformar o mundo, também não era confessar que não era tão nobre o sentimento, mas era um mercado que eu queria estar. Era um meio que eu gostaria, que eu queria fazer parte, eu queria viver, me encantava aquele processo todo. Eu lembro que na faculdade eu tinha uma colega que era afilhada do Sartori. E eu dizia pra ela, vamos lá falar com teu tio, vamos lá fazer campanha, vamos lá fazer não sei o quê, um folder. Eu queria fazer só um folder. Trabalho de Eu já faculdade, tava vamos feliz. usar o teu tio. Isso, no Deu um início da currículo. campanha. E ela dizia, o Dindo. Eu disse, vamos lá com o Sartori. Nunca deu certo, nunca fiz nada lá. E casualmente, o que deu? Tinha 20 anos, agora 18 anos depois, tive a casualidade e a felicidade de trabalhar no governo Sartori. E que foi um governo que teve que instalar, a gente chama ali também o discurso da crise, né? Nunca se falou tanto em crise Quanto e no governo tu Sartori. administrar uma comunicação que tinha que falar em salário atrasado, em atraso para o hospital, em falta de recursos para presídio, em protesto de todas as naturezas. Então ali foi um grande episódio. Mas enfim, o que eu pensava lá atrás, o meu sonho acabou se concretizando. Então essa experiência aí, para o profissional de comunicação, ela é muito rica, muito rica. E eu realmente recomendo quem tiver alguma oportunidade de transitar, de vivenciar, de trazer para a prática, vale a pena. E a linguagem também é diferente, né, Juliano? Porque tu falasse, hoje o eleitor, quem está assistindo a propaganda eleitoral, quem está simplesmente, né, acompanhando a cobertura da campanha eleitoral, por exemplo, as pessoas estão mais críticas. As pessoas já não engolem mais aquela propaganda que a gente ria nos anos 80, que era só promessa, promessa, promessa. E tem muito mais problema hoje o Estado, né? O poder público hoje enfrenta muito mais desafios. Então a linguagem muda também. E para o profissional que trabalha com a comunicação, para poder se relacionar com esse público, poder passar um recado, poder passar uma veracidade, uma credibilidade, também tem que mudar, não só o conteúdo, mas a linguagem, né? Com certeza. Eu costumo dizer assim que a comunicação política, ela não é pura em nada, né? Não é só jornalismo, não é só publicidade, não é só PR, não é só RP, é tudo isso. E mais, às vezes é uma terapia, inclusive, né? O profissional de comunicação política, ele tem que ter e conseguir transitar nesse leque todo, por isso que eu, até na minha formação, acabei fazendo as duas, tanto a publicidade quanto o jornalismo, porque eu achava que eu tinha que ter mais ferramentas do que uma só para poder habitar nesse mundo e ter resultado nesse mundo. Então, realmente, assim, a evolução desse processo é incrível, né? Antes a gente tinha, até com o advento das redes sociais e tudo mais,
Mas a linguagem da comunicação política e do marketing político, antigamente, ela era essencialmente publicitária. Né? A gente começava a olhar, e também os únicos contatos que o eleitor tinha com os candidatos era via mídia eletrônica ou eventualmente impressa. Era via única, né, também. Via Era só única. emissor-receptor, não era receptor e emissor ali nunca. Exatamente. Então ali a gente teve o advento do quê? Do marqueteiro, o guru, né? E aí a gente dizia assim, bom, a política a serviço da comunicação, né? E tá errado isso, né? O correto, que eu acho, pelo menos na minha lógica, é a comunicação a serviço da política. O protagonismo da comunicação política não é a comunicação, não é a primeira parte, é a segunda, é a política. Né? A comunicação é uma ferramenta para esse processo político acontecer. E isso aí muda muito. Então, hoje o que a gente vê é uma evolução que aquele profissional de comunicação política, o marqueteiro, essencialmente e estritamente publicitário, está perdendo espaço. Porque hoje o que decide uma eleição, e a gente viu recentemente nesse ano, aqui no Rio Grande do Sul e no país inteiro, não foi o que se disse na propaganda. Né? Foi um processo político, social, cultural muito maior do que os nossos belos roteiros, doces palavras e lindas promessas. Né? Então, isso que não mudou. podem estar desconectados da realidade, né? Esses roteiros não são mais pura ficção, né? Eles têm que estar sintonizados com tudo que está acontecendo. Total. E aí vem o jornalismo, né? E então, com essa, bom, não é só publicidade, tem que ter um elemento que conecte com a realidade, com a verdade, com os fatos do mundo concreto, né? O eleitor já não é mais aquele eleitor que se deixava levar... Passivo. Hoje uma mentira se destrói em minutos nas redes sociais. Vimos né? bastante isso. E o eleitor já tem um faro, e ele está politizado. Hoje a gente vive numa realidade... Bom, e aí as pessoas, polarização, demonizando a polarização, como se ela em si fosse um problema para a democracia brasileira. Eu vejo radicalmente oposto. Óbvio assim, tira o radicalismo, tira o excesso, tira a virulência de todo lado, as fake news, as bobajadas, exclui isso, pega a polarização em si. Para mim, ela é um fenômeno altamente positivo para a democracia brasileira, porque ela fez com que a gente discuta política em qualquer canto. É no boteco, é no Uber, é com a minha avó, a minha mãe, minha tia, é o funcionário da empresa, é o patrão. Né? Então essa discussão ela está instalada na sociedade. O que não dá é para a gente, os iluminados da comunicação, que às vezes a gente se acha o detentor da verdade, da voz, né? A gente teve também problema de lidar com a perda de potência de voz com as redes e tudo mais, mas não dá para achar que a gente tem o direito de dizer como as pessoas devem buscar essa participação. Passamos décadas dizendo, participem, o importante é que o povo participe Aí o povo participa. Agora o povo participa, a gente diz, não participem assim, participem desse jeito que eu quero que você... Não é assim a dinâmica, né? Ela é muito mais rica e eu acho que a gente está vivendo um processo que tem seus inúmeros defeitos, que vai ter sua evolução, mas que é altamente positivo. Lembrando que a maior polarização na política começou justamente no início da abertura da democracia, Perfeito. quando a gente tinha MDB e Arena. Né? E isso, eu acho que a tua leitura é sensacional, porque acabou inserindo no cotidiano das pessoas a política, que é algo muito melhor de se discutir do que simplesmente, não estou falando mal dos outros assuntos, mas só discutir simplesmente o BBB, o futebol, a novela e tal, inseriu também a política. Isso nessa agenda. Isso é muito legal. E tu trouxe um negócio ali, Renato, que é muito importante, que a gente fala assim, é feito com verdade, né? Mudou a linguagem. Era a minha próxima pergunta. Não é tanto a veracidade, a naturalidade. Não é tanto o glamour e o verniz, mas é o que está dentro, né? Isso também mudou, né? A gente diz assim, a comunicação política é essência. Então, né? Quanto mais o candidato for autêntico na sua comunicação, melhor vai ser para o resultado? Melhor vai ser. É uma fortaleza. Não adianta mais fantasiar candidato. Não adianta mais dourar muita pílula. A gente, enfim, sem fazer uma avaliação de mérito, goste ou não do Bolsonaro, mas ele é um fenômeno de comunicação que tem uma autenticidade de fundo. Né? A gente acha que achar aquele cara é aquele cara ali. E isso também é uma das fortalezas de comunicação dele. E eu lembro como... Não adianta pensar que ele é um personagem, porque não é, né? Ele é, gostando ou não gostando, ele é aquilo ali. Porque é autêntico, porque exatamente. É ele mesmo. Ele é Acabou assim. A gravação, ele continua sendo aquilo ali. Exato. E eu ia lembrar um fato muito legal, um case que trazer o Sartori de novo para a mesa, o Green, se nos que também é muito autêntico, né? Que é muito Sartorão autêntico, da massa, Sartorão da massa, que no primeiro dia de governo,
Ele odiava todos os processos de comunicação. Ele assim, não queria dar as entrevistas, ele não é meio avesso, né? Até hoje. Mas até hoje. Mas a primeira frase dele é uma aula para o pessoal da comunicação, que foi: não tentem me mudar. Não tentem me mudar. Eu sou isso aqui, eu vou entrar, o dia que eu entrar no governo eu vou ser isso aqui, e o dia que eu sair eu vou ser isso aqui. Não tentem me mudar. E é um erro que a comunicação muitas vezes faz, e nós profissionais da comunicação às vezes escorregamos nisso, né? De tem que conectar com o que a opinião pública quer, né? Então as pesquisas estão dando que o perfil de candidato ideal é esse. Então como é que tu não vai ser esse cara para cair nessa roupa que criaram para ti, entendeu? E ele ali foi uma aula de que, eu sou a minha essência é essa, o que eu tenho de melhor a oferecer é isso. Óbvio que eu vou numa área de comunicação e no marketing, a gente vai valorizar os aspectos positivos, mas tu não pode alterar o cara, né? Tem outro case que a gente... Dá pra tentar melhorar, né? Assim... Deve. Pra isso serve um media training da vida. Eu acho, exatamente. Eu acho que tem um investimento no cuidado técnico, né? Tu pode melhorar a fala, tu pode melhorar o ritmo, a dicção, às vezes Sem até, né? E a questão cosmética, né? Obviamente, né? A questão da estética. Mas a essência é melhor nem mexer, né, Juliano? Não, e o eleitor fareja isso. E a gente sempre diz assim, a eleição, ela não é um fim em si, né? Então não é vale tudo para ganhar uma eleição, não é muda tudo para ganhar uma eleição, ela é uma etapa do processo. Quantos cases a gente tem aí de pessoas que perderam a eleição e saíram maiores do que entraram? Vários. O próprio Sartori é um exemplo. A gente pegava as pesquisas no início daquela campanha em 2018, que perdeu para o Eduardo Leite, e todos diziam assim, é o governador pior avaliado da história do Rio Grande do Sul. Traz o salário, tudo aquilo que a gente sabe, né? Apesar de implementar as reformas, não tinha conseguido ainda dar guinada naquela questão. E aí o que as pesquisas diziam? O Sartori está errado. O que a campanha do Sartori disse? O gringo está certo. O gringo está certo. Daí os caras lá pularam, né? Não, vocês estão loucos. Estão loucos, porque não pode, o cara tá certo, tudo isso aqui é de errado. Ali era um exemplo em que deveria se contrariar a opinião pública, né? Cravar uma discussão diferente para gerar um resultado real, verdadeiro. Era o que ele falava do remédio amargo, né? Isso. Então, muitas vezes, e aí é um erro também do marketing político, entender literalmente a pesquisa sem analisar contexto social, cultural, histórico que se vive, né? E isso que eu estava dizendo, essa eleição última foi decidida na política. Aquela lá quase teve uma virada do Sartori naquele segundo turno, quando entrou o Bolsonaro também, tudo mais, na política. E numa contrariedade ao que o senso comum dizia. Então também o profissional tem que ter essa sensibilidade de não escorregar no discurso fácil. E hoje a gente fala em pesquisa, né? Nós estamos vivendo aí, né, Renato, uma crise sem precedentes nesse ramo, né? Então o que gera alguns prejuízos também para o mercado de comunicação, né? Sem dúvida. O que vai ter que ser fatalmente atacado, vai ter que ser resolvido isso, disciplinado, com novas regras, com nova regulamentação, porque do jeito que está, não dá para ficar com o Instituto de Pesquisa em cada esquina e dando resultados diferentes em relação ao que dá na urna. Né? Muito diferente, essa que é a questão. Eu lembro... Mas, Juliano, deixa eu só aproveitar o gancho que tu falaste do Bolsonaro. O Lula também não deixa de ser esse personagem autêntico, já foi, talvez ele tenha sido mais calcado em cima dele, e talvez ele tenha ganho justamente 2 gestões como presidente por causa disso, porque ele é aquele sindicalista também que veio, né, de lá dos anos 80, falando com aquela dicção dele meio complicada, do jeito errado, sem os S's no final. Ele ainda é isso, né? Mas eu acho que ele também ganhou muito por ser autêntico. As campanhas também acho que foram acertadas por explorar isso. Né? Ali a grande questão é, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles conseguem se conectar do ponto de vista de comunicação pessoal na veia com a população. Com seus públicos, né? Com seus públicos, perfeito. Na veia, são simples, com direto. Metade do Brasil, metade do Brasil. Exato. Simples, direto, sem volta, sem floreio. Os caras estão ali falando direto. Isso é um potencial gigantesco, né? E mexeu, gerou 2 eleições para o Lula, sem dúvida alguma, esse poder de comunicação.
E aí a gente vê outra questão, né? Mas não surgiu terceira via. A polarização esmagou a terceira via. É o que a gente escuta, assim. Daí demoniza de novo a polarização como se fosse um crime em si. Gente, o cardápio do Bolsonaro é muito claro, né? Tá ali, ele leva o cardápiozinho dele, tu escolhe ali se tu gosta daquelas coisas o combo. ou não. O do Lula também é claro. O problema foi que ninguém neste país conseguiu constituir um projeto político, uma narrativa política, né, e um cardápio que fosse do gosto do eleitor. É simples. Se tivesse tido algum candidato de centro, da dita terceira via, que tivesse estruturado minimamente um argumento razoável, que conectasse, simples, humano, sei lá o quê, teria crescido. Né? Não foi porque não conseguiu. Então também tem um processo de... é fácil atribuir a polarização a esse processo, né? Mas também tem que ter uma etapa crítica desse bloco de partidos e lideranças que ficaram esmagados por isso. Né? PSDB é um exemplo, né? Que encolheu monstramente, entre outros tantos partidos que perderam aderência, que perderam discurso, que perderam posição, né? E que agora precisam também, assim como os institutos de pesquisa, ir para o divã e repensar. Não, vários partidos, inclusive, não atingiram a cláusula de desempenho, né? Como o Novo, como Solidariedade, como PTB, que vão ter que repensar certamente seus próximos anos. Mas eu acho que, principalmente, essa questão da autenticidade, essa personalização, nós nunca tivemos dois candidatos tão autênticos e tão personalizados nas suas comunicações, né? E que dividiu realmente o país e não sobrou para alternativa nenhuma. Não tinha ninguém, nem o Ciro Gomes, que talvez tivesse flertado, né, com essa personalidade dele, que também é um cara muito autêntico, né? Mas ele não conseguiu chegar lá. Porque os outros dois dominaram. São duas religiões, praticamente, que dominaram o Brasil na política. E o que a gente tem dito, na verdade, acho que o Juliano botou muito bem no início, quando ele disse que essa eleição reativou nas pessoas o desejo e a necessidade de falar de política, né? Eu tenho exemplos em casa. Minha mãe era uma de expressar a sua vontade. Exato. Né? A minha mãe era uma que anulava voto há muitos anos porque não se sentia mais, assim, completamente decepcionada com o cenário político. E ela foi a vida inteira militante. E essa eleição trouxe pra ela, assim, eu brinco agora em casa, eu vou contar pra vocês... Minha mãe vai me ver depois, vai brigar comigo, mas eu brinco que agora ela é a minha agência de fact-checking particular. Porque tudo que aparece no celular dela, ela vai lá conferir, aí ela manda pra quem mandou pra ela o real, assim, então... Que bom isso. Pelo menos ela é disciplinada. Não, maravilhoso. Porque normalmente a tia do WhatsApp é o contrário. Exato, maravilhoso. Minha mãe tem mais de 60 anos, ela estaria naquele grupo que repassa fake news com frequência. Exato. Mas eu acho isso interessante, porque realmente... reavivou nas pessoas, o que não é uma coisa ruim, como tu tá dizendo, né, Juliano? Mas essa polarização, vocês... aí eu vou jogar uma pergunta pros dois, né? Como eu disse, eu não me aguento e eu vou... que é o seguinte... Seja bem-vinda. É o seu programa. Seja bem-vinda ao seu programa. Fala, mercado. Vocês concordam ou entendem ou ouvem por aí que essa eleição, ela foi muito menos sobre política? Eu acho que não. Eu acho que foi essencialmente sobre política. Fala um pouquinho mais. Eu acho que foi essencialmente sobre política. Se tu pegar e fizer, por exemplo... Bom, eu acompanhei algumas pesquisas, é difícil falar, mas eu vou ter que falar. Eu acompanhei algumas pesquisas, inclusive qualitativas, de campanhas aqui no Rio Grande do Sul, ao Senado, né? E ali se fazia uma análise crítica sobre os programas, sobre a comunicação em si, né? E se viu que a vitória do Mourão, por exemplo, ela foi um fenômeno de várias naturezas, mas foi um fenômeno político. Bom. Né? Então, assim, o processo de decisão do eleitor não se deu por comunicação, não se deu por outras naturezas que não a política. E é bom que seja pela política, né? Porque uma decisão política, no geral, ela leva em conta algum nível de ideologia. Ideologia não é esquerda, ideologia é como conjunto de ideias, né? Em algum ambiente, um conjunto de ideias, de valores, de representação mais profunda, de lado, eventualmente, numa questão, de contraponto a outro ponto em outra eleição. Então, não vejo que seja um problema nisso, mas eu acho que nessa eleição, o que pesou, ao final, não foram as belas campanhas, não foi o melhor plano de governo ou não, isso também é um ponto, né? Você discute propostas ou não propostas,
Mas quando a gente está falando de ideologia, de ideias, de valores, de questões de fundo também é um pouco de plano de governo, né? Bom, eu posso querer alguém que pense dessa forma governando o Estado e o país, ou eu posso querer alguém que pense dessa outra forma. Então eu acho que ela foi uma decisão estritamente política e foi o que mais pesou para o eleitor, tanto que a gente via assim, e um pouco da contramão das pesquisas, se vocês pegarem naquela sexta-feira antes do primeiro turno na eleição estadual aqui, nacional, o volume de pessoas que não tinham ainda definição de candidato era imensa. Né? Então, também essa definição acabou sendo na última hora. E nessa última hora, não pesou outra coisa senão a política. Né? Então, diferente da nacional, que já estava praticamente decidida, né? Que era um A par maioria mais das pessoas corrido, estavam decididas, né? Isso. Eu acho que na nacional nós não tivemos muito, não sei se a Márcia aqui se referia à política Isso, de muito projetos, obrigada. É de isso. programas eu e de ações. E falando em nacional mesmo, eu tava mais focada na questão presidenciável, porque foi o último assunto aqui da gente. Mas, de fato, assim, no presidenciável não é uma escolha... não é uma campanha apenas política, né? O que se defende é que, não é mais... Ou são não é uma duas escolha visões, programática. Não, são visões de mundo diferentes, né? Assim, e completamente antagônicas. Então é isso que eu me refiro, assim, que é muito menos política no sentido de direita ou esquerda, de plano de governo. Exatamente. Menos partidária. Menos partidária e menos política, assim... Não é sobre o plano de governo do Bolsonaro, o plano de governo. Não é o que o Lula quer fazer e o que o Bolsonaro quer fazer. É o que eles representam Exatamente. em visões de mundo. Eu acho que sim, na sentido. escolha presidencial, acho que foi muito isso. Mas, Sem dúvida, mas eu pesou, entendi a questão, por exemplo, do Mourão. Acho que foi excelente o teu exemplo, que foi visivelmente uma vitória política, Sem né? dúvida. Enfim, por uma Eu acho que estratégia o política. O Senado foi diferente. Foi. Agora, eu acho que a corrida presidencial lá, a campanha, foi muito a escolha dessas figuras que a gente falou, né? As figuras autênticas, essas figuras representantes de uma religião, de uma, né? Uma religião política, né? Uma Porque religião o país se dividiu. Porque assim, todo mundo fala, né? Falava, Bolsonaro é assim assado, é grosso, faz piada, é tiozão, não sei o que, e ele é assim, a gente sabe que ele é assim e tal, e aprendeu a respeitar ele dessa maneira, e quem é eleitor dele gosta dele assim. E o Lula, a mesma coisa, fala errado, ele é pobre, não sei o que, teve as suas complicações com a justiça e não sei o que, e o outro lado, E né, ainda assim dinamita tá aí, isso, e ainda claro. assim votaram por causa disso. Ou até talvez por causa de uma rejeição do outro lado, que foi uma parte que votou também em relação a isso. E isso, ao meu ver, contaminou um pouco, Juliana, eu queria a tua opinião, na campanha eleitoral para governador. Porque também Onyx, no segundo turno, né, Onyx e Leite deixaram de falar um pouco sobre projetos para ficar trocando acusações e para tentar desconstruir o seu oponente. E aí eu quero saber se isso é um caminho bom numa campanha eleitoral, se tu estivesse coordenando uma dos dois, eu sei que tu não coordenasse, né? Tivesse um descanso aí no segundo turno, depois das tuas 20 campanhas. Eu ia dizer, mas também, né? No primeiro turno. Merecido, né? 20 campanhas. Tu acha que é um caminho interessante ou é um caminho perigoso? Dependendo, é um caminho necessário, né? Tem que muito avaliar o contexto de cada campanha. Por exemplo, Eduardo Leite sofreu, né? Demorou para sofrer o efeito da eleição nacional, mas é aquilo que a gente falou, na hora do voto, que o cara teve que chegar na urna e votar lá 13 para votar Lula. Qual que é o número que ele digitou aqui? 13. Né? Então, aquela demora um pouquinho do Edgar Preto em crescer, estava um pouquinho na demora dessa discussão descer. Quando ela desceu, ela fez o estrago. E aí foi aquele ajuste ali de pouquíssimos mil votos que diferenciaram... 2.200. Exatamente. Quase deu uma virada inesperada que ninguém conseguia projetar, nem as pesquisas internas do partido. Né? Não é só as públicas, essa aí é pró-Bolsonaro, essa aqui gosta do Lula, essa aqui tem viés de ideologia, não sei o quê. Não, as pesquisas internas, que são só ferramentas de decisão política, erraram também. Né? Os trackings qualitativos, erraram também. Então demorou para chegar, mas teve um impacto altíssimo na eleição estadual. E aí, bom, nesse segundo turno, o cara que larga atrás, ele tem uma tarefa de angariar um leque de eleitorado, então ele tem que modular seu discurso para pegar esse público que tem
a buscar, ele tem que fazer uma modulação também de desconstrução do adversário, e desconstrução não baixa, né? Isso tem que diferenciar as coisas. Sim, Não é uma baixaria. Mas ele ocupa espaço que ocupa de espaço de proposta, sem dúvida, claro. Práticas. Mas aí é aquele dilema, né, de toda a campanha. Puxa, se eu não segurar a perna desse cara, ele cresce, né? Então, vocês vão ver, todos os segundos turnos, especialmente, eles têm uma mescla de propostas e meu projeto e meu destaque com uma reflexão crítica sobre o adversário. Eu prefiro falar em reflexão crítica e não ataque. Né? Porque tem ataques, e aí são levianos. Tem uma certa agressividade. Baixaria, agressividade, que não é o que a gente está tratando aqui, mas de reflexão crítica é preciso fazer. Por que eu sou diferente desse cara para o eleitor votar em mim? Por que eu sou melhor que ele? O que ele já fez lá atrás que não é legal? Ou o que ele falou e depois não fez? Entendeu? Então, todas essas essas considerações sobre o adversário é natural fazer. Então, eu também não acho assim, só tem ataque, sabe? Ele é um pouco também do processo de comparação, de discussão. Quem diga que a melhor defesa é o ataque, né? Então, mas assim... De ambos os lados, né? Mas sim, falta proposta, né? O que a gente... E aí é um problema também, lógico, para a democracia, né? A gente vê pouca discussão de novidade programática. Né? Pega no geral, sacode. É nesse ponto que eu digo que falta um pouco de política. Não tem muita diferenciação. A diferenciação se dá em outros aspectos, de representação ideológica, de representação de valores, de discurso, narrativas também. Mas, de fato, programaticamente, falta foco nisso para diferenciar. Agora as pessoas reclamam, nós jornalistas principalmente reclamamos, né, que não tem proposta, que não tem espaço para discussão de projetos, ações, mas na verdade eu não sei se o eleitorado está interessado nisso, porque o eleitorado não para na frente da televisão para ver o horário eleitoral e anotar as propostas do seu candidato, eles querem ver mesmo a discussão, né? Fogo no parquinho. O fogo no parquinho. Querem saber o que o Leite vai falar do Onyx, o Onyx vai falar do Leite, o Bolsonaro vai falar do Lula, porque eles querem ver as mazelas, né? Eles querem rever o ringue. Eu acho que o brasileiro é um pouco isso, né? O brasileiro gosta muito do UFC, né? Trabalhar com comunicação política deve ter que entender esse comportamento e esse pensamento do eleitor, não só do candidato, né? Do lado. Eu aí já não estou falando tanto do conteúdo, mas sim da linguagem e da atratividade para tu fazer um programa. Do interesse do eleitor com aquilo, né? Chamar atenção pro cara ficar 20 minutos parado na frente da televisão, né? Ninguém fica mais, ou não sair do rádio, né? Essa é uma verdade, assim, a evolução... Já é uma minoria, né? A evolução desse negócio mudou. Antes, o que é o grande foco de atenção do marketing político? Antes era o programa eleitoral, né? Que era aquele... que ainda se preparam, belíssimos mas programas. Mas tem os 30 segundos, o break também funciona bem. Isso quer dizer, a grande trunfo ainda da mídia eletrônica numa campanha são os comerciais. Porque o comercial tu não para ver, né? Tu é acessado, né? Então é diferente. Eu tô ali não muda de canal. Tô ali no rádio, ouvi, peguei, ouvi. Cheguei na TV, quem ainda assiste, fui impactado. Então no comercial é que tem a grande força ainda da campanha de TV e rádio nisso. Não fossem os comerciais, eu ousaria dizer que já estaria num plano secundário. Né? A gente pesquisa de novo, vou falar em pesquisa, né? Mas a gente acompanha, sim, pesquisas de mercado e o que a gente vê é uma evolução absurda de onde o eleitor declara buscar informação numa época de eleição. Né? Pega de 10 anos para cá. Hoje já é mídias sociais. Hoje já é mídias sociais. Então o cara tá formando a opinião. Primeira opção? Primeira. Que loucura. Primeira opção já é mídias sociais. O cara tá formando a opinião dele, declarado. Não tem mais vergonha de dizer que é no Facebook. Declarado que tô formando minha opinião sobre política, sobre minha decisão eleitoral nas redes. Segunda, sites de notícia, ou seja, também digital. Terceiro, aí eu acho que vem TV, depois rádio, impresso, muito lá embaixo. Então essa mudança... Acho que o rádio talvez antes da televisão? Eu não lembro, Renato. Talvez pela massa de espectadores da televisão ainda antes. Eu acho que talvez no volume... Mas em termos de fidelidade... não, sem dúvida. O rádio aderência, eu acho que o rádio impacta mais. Então, assim, tem uma transformação aí que o profissional de comunicação política tem que entender. Porque antes, como é que a gente estruturava uma campanha, nós de comunicação? Vamos montar nosso QG, uma produtora boa, uns roteiristas bons, coordenador de marketing, e estava feito, era uns programão, comercial lindo,
e a eleição estava ganha. Hoje o setor das redes sociais deve ser infinitamente maior, né? Redes sociais, PR, a gente ali na Critério, a gente se define assim, a gente cuida de reputação, né? Não é mais uma assessoria disso ou daquilo. Até a verba da campanha, inclusive, tem que direcionar diferente, De tudo né? diferente, mudou, os orçamentos de campanha mudaram, né? E hoje a gente pega uma reputação, seja de uma personalidade, um político, uma empresa, uma instituição, ela é acessada por várias pontes. As frentes de detração, de desconstrução de uma marca, seja pessoal ou do que seja, é imenso. Então, se a gente como profissional não compreender que tu tem que olhar esse todo, 360, que tem que tentar controlar essas variáveis, a gente nunca vai ter controle. Hoje não se tem mais controle de todas as variáveis. Mas se tu não conseguir controlar um pouquinho dessas coisas, tu não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Né? Então, essa compreensão desse todo é incrível. Né? A gente atende muito setor saúde, né, na Critério, com grandes hospitais, e antigamente resolvia o problema de imagem do hospital com um comercial no Jornal do Almoço. Né? Tava resolvido, todo mundo via. Hoje o problema não é o que a imprensa está dizendo, é o que está no grupo de WhatsApp dos médicos. É o que um cidadão foi lá e gravou durante uma visita. Claro. Entende? Então a zona de criticidade é imensa. E quando eu falo assim, o cara veio da política, porque na política tu apanha absolutamente todos os dias. Né? Tu tá acostumado a lidar com o contraditório. E de todos os lados. E de todos os lados. Coisas que numa empresa não tem contraditório. Tu tá trabalhando, tem tua concorrência, mas não chega a ser um contraditório, né? Salvo um Burger King e um McDonald's, um cara que vai para um enfrentamento, mas raríssimas marcas fazem isso. Numa instituição também, contraditório é modular. Na política não. Na política é a arte do contraditório, da conviver com o contraditório, né? No privado, os clientes estão mais longe também, né? Também. Tu tá dentro da empresa, o teu produto tá lá, o cliente tá lá longe, talvez uma repercussão. repercussão. Tu tá no dia a dia ali, né? A política não, tu sai na rua, tu sente um cidadão cobrando. E tu tá escudado numa série de camadas institucionais, né? Uma empresa tem, óbvio que as crises impactam, mas tem uma série de proteções, de distanciamentos gigante. E o teu assessorado político te cobra também, todos os dias. E aí eu digo, muitas vezes, a gente diz assim, a sala de reuniões vira uma sessão de terapia. A gente sempre é a nossa... Sim. E a gente diz mesmo, né? Ó, que é a sessão de terapia. E aí, talvez seja a entrega mais expressiva, seja essa. Tem um caso de uma eleição que a gente fez em 2020, que o candidato, por um descuido jurídico, 2 dias antes de entrar no horário eleitoral, foi condenado à prisão. Puxa vida. Uau! 2 dias antes. Não foi preso, enfim, era uma condenação, com recurso e tudo mais, né? Mas condenado por improbidade, por um descuido. E aí, a tendência do cara qual é? Não vou concorrer, né? Como é que eu vou botar meu nome na... E ali foi um trabalho de aconselhamento político, mas de comunicação também, de estar seguro que não tem nada? Não tem. Então enfrenta. E se usou a campanha como quase um momento motivacional, assim. Motivacional, mas de verdade. Não deve. De superação, então né? enfrenta. E se enfrentou e o cara ganhou a eleição, depois foi inocentado. Mas ali foi um momento que, como um comunicador, é a troca. Nossa, o cara tá chamuscado, o melhor é trocar o candidato, trocar a imagem. Então, muitas vezes a gente tem que contrariar o senso comum, a gente tem que contrariar os institutos de pesquisa e confiar também na experiência da análise, no feeling. A gente diz assim, falta velho na comunicação, né? E como falta, né? Esses dias eu vi uma pesquisa da Abracom, que é do setor das empresas, reúne as empresas do setor que a gente atua, e ali dizia que o principal ponto de atribuir valor às empresas de comunicação era senioridade. Então o mercado também já está vendo como profissionais com experiência, com casca, com corrida, com tempo de serviço, com tantos fois como tu tens, bom, Renato, com tantos eu já ia fois, agradecer essa pesquisa. com tantos fois como tu tens, é um fator diferencial e cada vez mais Acho valorizado. que o mercado está vendo isso de maneira geral também, né? Tem um movimento muito forte aí. Cada vez mais valorizado. Meninos, Vai dizer que acabou. Eu não posso mais fazer. Eu vou dizer pra vocês que a minha primeira experiência foi péssima, porque eu não quero acabar. Eu vou ter que fazer isso sempre. Muito obrigada de verdade. Eu acho que a gente estreou assim com um super pé direito.
porque eu confesso que eu tava com frio na barriga, né? Como a gente tava contando aqui nos bastidores. A minha relação com o vídeo, né? Uma relação de briga com os meus demônios. Mas, de fato, conversar, ouvir vocês, assim, a gente, então, infelizmente, precisa encerrar aqui. Mas, Juliano, muito obrigada. Renato, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. Então, é com essa aula de comunicação política que a gente encerra por hoje. Eu sou Márcia Cristófoli, eu aguardo vocês no próximo episódio, toda semana. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho, né, pro YouTube te avisar toda vez que tiver um conteúdo, e vai ter conteúdo toda semana. Compartilha lá com os amigos também, porque essa mesa tá boa demais. Até lá!